Bom, gente, vamos dar continuidade à nossa aula de leucoplasia oral, né? Então, nas aulas passadas de leucoplasia, nós falamos que a leucoplasia, ela é o quê? Uma placa ou mancha branca que não sai na raspagem, que eu não posso diagnosticar clinicamente como qualquer outra lesão. Não foi isso? Eu tenho que excluir outras lesões, outras placas brancas que não saem na raspagem, para eu denominar essa lesão de leucoplasia. Aí nós vimos que a leucoplasia, o diagnóstico dessa leucoplasia, né? Esse nome leucoplasia é um diagnóstico clínico, né? Então nós vimos todo o clínico da leucoplasia, é aquilo que eu estou vendo a olho nu, tá? Nessa aula, agora, nós vamos falar o quê? Dos possíveis resultados histopatológicos que a gente pode encontrar diante de uma leucoplasia oral, tá? Então, vamos lá? Começar a estudar o histopatológico, relembrar um pouquinho aí a histologia. Bom, gente, eu preciso que vocês acompanhem, tá? Onde a gente vai passando o mouse, para que vocês possam entender o que a gente vai falar para vocês, tá? Então, vamos fazer com bem calma e a gente vai passando aqui bem devagar e, se necessário, nós vamos repetir. Então, vamos lá, gente. Vamos caminhar aqui com o mouse. A primeira coisa eu quero que a gente divida, né, o que a gente está vendo, tá? A olho nu, do que a gente vai ver o quê? Com o auxílio do microscópio, tá? Então, vamos lá. Vamos pegar essa linha bem aqui, ó. Vocês estão acompanhando? Essa linha aqui, tá? Que a gente está vendo bem aqui, olha só, tá? Acompanhem lá, eu estou contornando toda. Essa linha aqui é uma linha que vai dividir o quê? O meu meio externo do meu meio interno. O que seria o meu meio externo? É tudo isso aqui, ó. É o que eu estou vendo o quê, gente? Clinicamente, né? A olho nu, tá? Então, isso aqui é o que nós estamos vendo a olho nu, clinicamente, ok? E o que nós estamos vendo abaixo dessa linha, tá? Isso aqui é o quê? É o que eu estou vendo microscopicamente, tá? Então, eu preciso aqui de um auxílio do microscópio para a gente poder visualizar, tá? Então, ó, isso aqui, tá? É clínico, tá? E isso aqui, olha só, daqui para cá é com o auxílio do microscópio. E agora aqui a gente vai subir um pouquinho mais, tá? Daqui para cá é com o auxílio do microscópio. Tá? Então, a gente vai partir para outra linha que nós estamos vendo embaixo. Vocês estão vendo uma linha bem aqui, ó? Acompanhem lá, tá? Essa linha que nós estamos vendo aqui, essa linha aqui, ela vai dividir o meu tecido epitelial, tá? Do meu tecido conjuntivo. O que é o meu tecido epitelial? O meu tecido epitelial é tudo que eu tenho acima dessa linha, tá? É tecido epitelial. E o que eu tenho onde está em branco aqui, né? Vai ser o quê? O meu tecido conjuntivo, tá? Então, essa linha que está dividindo aqui o meu tecido epitelial aqui em cima, olha, acompanhem, tá? Essa linha aqui, ela é o quê? Ela é a lâmina basal, tá? Então, a gente vai denominar essa linha, vocês estão acompanhando, de lâmina basal, tá? Para baixo da lâmina basal, eu tenho o tecido conjuntivo. Para cima é o tecido epitelial. Então, antes de tudo, vamos relembrar algumas coisas aí, tá? Acima da linha, digamos assim, aqui na lâmina basal, né? Eu vou ter uma camadinha de célula aqui nessa lâmina basal, que a gente não tá vendo nesse desenho esquemático, tá? Então, essa camadinha de célula que eu vou ter logo aqui na lâmina basal, tá? É a camada basal que a gente chama, tá? Então, aqui eu vou ter a camada basal. Um pouquinho acima, a camada parabasal. E um pouquinho mais acima, vai ser o quê? Vai ser a minha camada espinhosa, tá? Ok? Então, a gente vai relembrar aqui até a camada espinhosa.
Então, olha só, acompanhem comigo. Lâmina basal. Acima da lâmina basal eu tenho a camada basal. Um pouquinho acima, a camada parabasal. E acima eu tenho quem? A minha camada espinhosa, tá? Deu para lembrar isso aqui? Mais ou menos? Então, vamos lá. Vamos fazer outra coisa. Agora eu quero que vocês acompanhem, tá? Embora a gente não está presencial, mas eu vou fazer perguntas e eu mesmo vou responder. Bom, gente, olhando o que eu estou vendo a olho nu, clinicamente, né? A olho nu é clinicamente. Eu quero que vocês me digam se eu tenho, né? Como é que tá isso aqui, ó? Isso aqui é o quê? Isso aqui é um rosadozinho, não é isso? Que a gente está enxergando. Como é que a gente está enxergando? Estou enxergando um cor de rosa, né? Quando a gente passa para cá, eu mudei, né? Olha só, eu estou enxergando aqui um rosa. E aí, agora, eu estou enxergando o quê? Outra cor, né? Agora eu estou enxergando o quê? Um cinza. Então, eu tive uma mudança daqui para cá. Aqui eu enxergava rosa e aqui eu estou enxergando cinza. Além disso, eu tenho alguma outra alteração onde eu olho clinicamente, né? Tenho. Aqui ele tá o quê? Lisinho. E quando eu vejo aqui, olha, o que eu tô vendo? Eu tô vendo que eu tenho umas linhas, tá? Quando eu perguntar para vocês, eu quero exatamente o que a gente está enxergando, tá? Então, aqui eu enxergo rosa, liso. Quando eu vejo aqui, eu enxergo cinza com algumas linhas. Não é isso que nós estamos vendo? Tá, ótimo. Além disso, eu tenho mais alguma alteração que eu consigo visualizar daqui para cá? Né? Além da coloração, e aqui é liso, e aqui eu tenho umas linhas? Sim, né? Quando eu olho aqui embaixo, acompanhem, eu tenho esse rosa, mas esse rosa, ele tá com os tracinhos, né? Pretos, cheio de tracinho preto, né? Então, ele tá diferente. Então, eu tive uma diferença daqui para cá e tive essa diferença bem aqui também que eu estou enxergando, ok? Quando a gente vai mudar, olha, eu tenho uma outra linha aqui. Eu vejo que daqui para cá mudou. O que é que eu enxergo agora? Eu estou enxergando, né, que agora eu mudei de cor. Eu não tenho mais cinza. Agora eu tenho um branco. Eu tenho outra mudança daqui para cá? Tenho. Qual é a outra mudança? Né? Eu tenho esses negocinhos bem aqui, olha, que a gente tá vendo, né? Conseguem visualizar? E essas fissuras aqui, essas entradas, eu tenho as linhas que eu já tinha aqui, mas agora eu tenho essas entradas aqui mais profundas, que a gente chama de fissuras, né? Então, aqui eu tenho umas preguinhas meio enrugada e agora eu tenho algumas fissuras, tá? Que é o que a gente tá vendo bem aqui, ok? Algumas fissuras. Bom, quando eu vou olhar um pouquinho mais abaixo, será que eu tive uma alteração daqui para cá? Tive, né? Qual foi essa alteração? Essa camadinha que era rosa e preta, aqui ela tava fininha. Agora eu vejo o quê? Que ela tá mais espessa, né? Ela tá mais grossa. Mas eu ainda tenho. A mudança agora foi o quê? Na espessura desse rosa com linhas pretas. Não é verdade? Bom, continuando, né? Eu vejo que à medida que eu vou mudando para cá, o que eu consigo visualizar? Começam a aparecer isso aqui, ó, uns nódulozinhos, né? Então, ó, nódulozinho. As fissuras continuam. A coloração continua branca, né? Mas agora eu vejo que eu tenho uns nódulozinhos.
né? E umas projeções, ó, que estão começando a se formar, bem pontiagudas, tá? Além do mais, essas fissuras, parece que elas estão mais profundas, não é isso? Então, clinicamente, eu observei essa outra alteração aqui. E o que mais que eu vejo? Que a camada daqui de baixo, ó, continua o quê? Espessa, até ficou mais espessa ainda, ó. Né? Com as linhas pretazinhas. Ok? Então, eu tô vendo aqui uma camada espessa. Opa, o que é que eu vejo? Que essa camada espessa, em alguns pontos ela vai ficando, continua espessa, em outros ela vai ficando mais fina. E quando eu vou acompanhando, parece que ela vai o quê? Ficando fina novamente, até ela desaparecer por completo. Essa aqui, né? Quando eu passo dessa linha para cá, eu vejo que agora eu tenho um branco e esse rosado que pra gente vai representar um vermelho, tá? Então, eu tenho branco e vermelho, tá? E eu vejo que esse vermelho, ele vai tomando conta e que o branco, ele tende a desaparecer. Quando, olha, observem aqui, agora eu só tenho vermelho. Quando eu vejo tudo vermelho, o que eu consigo observar? Cadê a camadinha rosa com preta aqui? Ela desapareceu. Exatamente. Peraí. Então, olhando clinicamente, né? Isso aqui que eu estou vendo, onde é que eu comecei a ter alteração? Do cinza para cá. Então, isso aqui que eu estou vendo é o quê? É a leucoplasia. Leuco, branco, né? Então, onde é que tá branco? Aqui, olha. Peraí, mas eu tenho um branco aqui, tenho branco aqui também. Mas aqui tá misturado com vermelho. Mas onde eu tenho branco, eu chamo de leucoplasia. E isso aqui, o que é? Cinza. Lembra que quando nós falamos lá no início, que a gente estava falando dos tipos de leucoplasia, nós falamos que nós temos uma inicial, né? Delgada, branda, que a gente chama de que cor ela é? Um branco mais liso, pode ter uma ou outra fissura, pode ser o quê? Um branco acinzentado ou um branco translúcido. É exatamente isso aqui, ó. Esse cinza é para representar aquele branco acinzentado que nós falamos. É para representar aquele branco translúcido que nós falamos. É para representar aquele branco que está começando, tá? Então, esse cinza aqui, ele representa esse branco que ele está começando, ok? Bom, então eu vejo, né, que eu poderia chamar de leucoplasia, então, isso que eu tô vendo a olho nu, né? E onde eu tenho do cinza até onde eu tenho branco. Para cá não é mais leucoplasia, porque eu não tenho mais nada branco. Mas até aqui eu posso chamar de áreas leucoplásicas, concordam? Tá? Então, essa é a primeira observação que a gente faz. Esse rosado aqui, lisinho, é para representar o que é normal, né? Então, é a cor da mucosa normal, que nós chamamos de normocrômica, normocorada, cor da mucosa normal, tá? Esse rosa. Ok? Então, isso aqui é o que está acontecendo normal, não tem nada alterado. A partir de então, eu começo a observar uma alteração, né? Onde eu visualizo clinicamente uma leucoplasia, porque isso aqui não vai sair na raspagem, tá? E aí, olha só, eu vejo que parece, então, que esse rosado aqui, com esses tracinhos pretos, me parece, então, que ele é responsável pela mudança de cor que eu estou vendo aqui, não é verdade? Exatamente. Então, esse rosado com essas linhas pretas que a gente visualiza aqui, ele é responsável, tá?
pela mudança da cor. Que antes eu tinha o normal e ela passa para um acinzentado, um branco, né? E aí eu vou perdendo esse branco e vou ficando com áreas vermelhas. Peraí, mas à medida que eu vou perdendo o branco, vai reduzindo esse rosa com linhas pretas. Então, nós podemos afirmar, né? A gente chega à conclusão que o responsável pela coloração branca, né? Dessa alteração aqui que eu vejo que é a olho nu, é esse rosado com as linhazinhas brancas. Ele é responsável pela minha cor branca da leucoplasia, ok? Ok, até agora a gente não deu nome científico a nada, tá? Só quero que a gente está vendo no desenho. Então, à medida que esse rosado com linhas pretas, ele vai se reduzindo, o que acontece? Eu vou perdendo o branco e vou dando espaço para áreas vermelhas, até que ele some todo o branco e eu tenho só vermelho, tá? E aí eu já não encontro mais essa área rosa com preta, ok? Logo, isso aqui é responsável pela coloração branca, tá? Vamos já falar o nome disso aqui. Bom, o que mais que a gente consegue ver? Branco, né? Pra gente é leuco. Então, plasia, alteração, né? Placa, mancha branca, tá? Leucoplasia. Peraí, agora eu tenho aqui o quê? Só nessa área? Vermelho. Como é o vermelho? Nós já falamos também. É eritro, eritematoso, eritro, né? Eritro é vermelho. Eu vou ter também uma placa, né? Ou uma mancha vermelha. Então, o nome é eritroplasia. Onde eu vejo vermelho, então, gente, é a eritroplasia. Peraí, aqui eu tenho branco e vermelho. Peraí, se eu tenho branco e vermelho, eu posso chamar de leucoeritroplasia ou eritroleucoplasia. É o quê? Vermelho e branco, eritroleucoplasia. Então, onde eu vejo vermelho e branco, eu denomino de eritroleucoplasia, ou ainda leucoplasia salpicada, né? Por esse vermelhozinho aqui. Ok, gente? Então, clinicamente, nós já vimos quase tudo. Eu já vi o que é tecido normal, tecido leucoplásico, 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 né? E agora eu tô vendo eritroleucoplásico, eritroleucoplásico e eritroplásico, ok? Pois bem, vamos continuar, tá? Bom, isso aqui é um tecido normal, tá? Isso aqui tá tudo alterado. Isso aqui é o que eu vejo normal, tá? É a minha mucosa normal. Essa aqui é a minha mucosa alterada. Esse aqui, cinza, né? É para representar um branco translúcido, branco acinzentado, aquele acinzentado, né? Aquele branco sutil, suave. Opa! Onde era que eu tinha um branco acinzentado, uma cor acinzentada, né? Onde é que eu tinha um branco, aquele translúcido, aquele branco sutil? Quando nós falamos em tipos de leucoplasia, nós tínhamos na leucoplasia inicial, né? Ou branda, ou a gente chamou de leucoplasia, né? Delgada, tá? Então, esse brandozinho aqui, onde a gente vê cinza, eu tenho um tipo de leuco, é a leucoplasia, né? Que eu chamo de inicial, branda ou delgada, né? Posso usar esses três nomes aí, a leucoplasia fininha, que aquela placa, ela é levemente elevada, tá no começo, tá? Que a gente viu que ela é bem demarcada na maioria das vezes, tá?
Então, aqui é a leucoplasia inicial ou branda. Quando eu passo para cá, eu vejo o quê? Que agora eu tenho algumas fissuras, né? E essas fissuras, elas são mais profundas. E eu tenho um branco mais branco. Lembram que tipo de leucoplasia é essa que nós falamos lá nos tipos? Onde nós vimos o quê? Agora, fissuras mais profundas, né? Com mais fissuras ainda do que eu tinha aqui, mais enrugada, né? Isso aqui é qual? É a leucoplasia, o quê? E um branco mais branco é a leucoplasia homogênea, que nós chamamos, né? Ou a gente denominou de leucoplasia espessa, né? Então, esse quadradinhozinho aqui, ó, esse quadrado, é para mostrar o quê? A minha leucoplasia homogênea ou espessa, né? Que ela apresenta essas fissurazinhas aqui. Bom, quando eu passo para esse outro, eu vejo nódulos. Estão vendo lá uns nódulos ou grânulos? Então, eu estou diante da leucoplasia o quê? Granular. Branca também, né? Lembra que eu disse que algumas áreas, ó, ela vai estar mais fininha aqui embaixo? Esse branco, esse rosa com preto, né? E se esse rosa com preto é responsável pelo branco, né? Quando a gente vê mais fininho, a gente vai ver o quê? Mais o vermelho. Então, lembra que a gente falou que a granular, ela pode estar numa basezinha eritematosa? Tá aqui, ó, o fininho. Essa aqui é a granular ou nodular. E depois nós partimos para uma que tem o quê? Umas projeções em gotas. Que ela é mais espessa ainda, né? Mais alta, né? Que a gente falou. Com um branco bem branco e evidente. Essa é a verrucosa ou verruciforme que nós falamos. Tá? Com projeções agudas aqui. Ok, aqui eu tenho uma eritroleuco e eritroplasia. O que dá essa mudança aqui é o aparecimento desse rosa com preto. Agora sim, nós vamos partir para cá. O que é esse rosa com preto? Isso aqui é o que, gente? É ceratina, tá? É a minha camada de ceratina ou de queratina. Opa! Então, o espessamento dessa camada de queratina ou ceratina, tá? Espessamento, que ela tá mais espessa, olha. Ele é responsável pela coloração branca da leucoplasia. Onde essa queratina ou ceratina, essa camada, ela vai ficando mais fina, depois do branco, ela vai dando espaços a áreas vermelhas. Eritroleucoplasia. Quando a camada de ceratina acaba, eu não tenho mais branco, eu só tenho vermelho. Alguma dúvida aqui, então? Então, nós vimos o quê? O que a gente vê clinicamente, as colorações. Normal, branco acinzentado, branco, branco e vermelho, ou vermelho e branco, e só vermelho. E aí, nós vimos o que a gente vai ver o quê? No microscópiozinho, né? Onde a gente vai ver o espessamento da camada de ceratina é responsável pela coloração branca da leucoplasia. Deu para entender, gente, até aqui? Então, nós falamos disso aqui. Agora, a gente vai partir para o segundo momento, que a gente vai tentar entender o que a gente vê no tecido epitelial. Tá? Bom, se eu tenho aqui o normal, é óbvio que esse meu tecido epitelial aqui, ele também está o quê? Normal, eu não tenho nada alterado. Ok? Quando a gente passa a apresentar o quê? Um espessamento da camada de ceratina, pouco, mas eu tenho. E eu já tenho aqui uma coloração branca translúcida ou acinzentada.
Será que eu tenho alguma alteração no meu tecido epitelial, que é esse aqui, gente? Só isso aqui, tá? Pra cá, não. Só isso aqui. Eu tenho alguma mudança daqui pra cá? Será que a gente consegue perceber alguma alteração? De uma forma generalizada, né? A gente observa o quê? Que se eu medir dessa ponta mais baixa até onde tem essa linha, eu sei que eu vou ter uma espessura. Se eu passar para cá, olha, o que eu vou ver? É que essa espessura, ela acabou o quê? Aumentando. Né? Então, eu vejo que aqui, entre aspas, o tecido epitelial, de uma forma generalizada, ele tá mais espesso, mais grosso do que onde tá aqui. Do que tá aqui. Né? Então, essa espessura aqui do tecido epitelial, olha aqui, ó, vou passar uma linha. Ó, acompanhe, não ficou mais espesso? Ficou. Né? Então, essa espessura aqui não é de todo o tecido epitelial, tá? A gente tem essa percepção, né? Porque aqui a gente tem um desenho esquemático, tá? Mas essa espessura aumentada, ela é da onde? Da camadazinha que a gente tem bem aqui, ó, que é a camada espinhosa, tá? A camada espinhosa, ela fica mais espessa. Espessamento da camada espinhosa. E eu vejo, ó, que essa camada espinhosa, ela continua o quê? Se espessando. Olha aqui, olha a espessura que tá. Né? Então, olha só. Eu tenho um espessamento da camada espinhosa. Tá? Então, a gente vai vendo esse espessamento aí. Até que depois parece que ele vai o quê? Desaparecendo de novo. Tá? Então, esse espessamento da camada espinhosa, que é só a camada espinhosa, tá? Que a gente vai ver aqui esse espessamento. Eu denomino isso aqui de acantose. Tá? Então, eu tenho aqui o espessamento da camada espinhosa, que tá acima aqui da camada basal e parabasal. Eu vou ter a camada espinhosa. Esse espessamento eu denomino de acantose. Peraí, aqui, ó, clinicamente normal, tecido epitelial normal, não tenho nada, tenho aqui normal. Quando eu vejo aqui, né, por que a gente está falando de camadas? Porque esse tecido epitelial, ele é o quê? Estratificado, né? Dividido em camadas. Eu tenho o espessamento aqui do tecido epitelial de uma forma generalizada. Isso se dá porque aqui a camada espinhosa, ela ficou mais espessa. Isso eu denomino de acantose. Ok? Acantose. Tá? Então, quando eu olho aqui, ó, eu tenho acantose, tenho acantose, tenho acantose, vou ter acantose, vou ter acantose, 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 acantose. E me parece que eu tenho acantose até quando eu tenho o quê, gente? O branco. Então, eu vou ter aqui o espessamento da camada de ceratina. Tá? Então, ó, vamos aqui que eu esqueci de falar para vocês. Espessamento da camada de ceratina, né? Aumentou, eu chamo de hiperceratose. Ou hiperkeratose. Ou hiperceratina. Tá? Então, esse espessamento da camada é hiper. Tá? Então, aqui eu tenho uma hiperceratose. Né? E aqui o espessamento da camada espinhosa, tá? Eu tenho o nome de acantose. Recapitulando, o que é acantose? É o espessamento da camada espinhosa. Quando eu olho de uma forma generalizada, o tecido epitelial, eu vejo que ele tá mais espesso, mais grosso. Né? Tá aqui, ó. Isso se dá devido ao espessamento da camada espinhosa. Onde está a camada espinhosa? Logo acima da camada basal e parabasal. Tá? Então, aqui eu tenho uma acantose. Então, aqui, olha, eu tenho hiperceratose e acantose. Hiperceratose e acantose.
hiperceratose e acantose. Hiperceratose, né? E acantose. Hiperceratose e acantose. E aqui não tem nem hiperceratose nem acantose. Ok? Continuando, então. Opa! Então, olha só. Aqui eu observo alguma alteração além do tecido epitelial, tá, gente? Só o tecido epitelial. Além da hiperceratose e acantose, eu vejo mais alguma coisa diferente aqui? Não tô vendo nada diferente mais. Tá? Então, aqui eu só tenho hiperceratose e acantose. Quando a gente muda para cá, no tecido epitelial, eu vejo alguma alteração aqui? Sim! Qual é a alteração? Além da hiperceratose e acantose, olha só. Eu consigo observar que começou a aparecer umas bolinhas azuis. Estão vendo lá? Então, eu estou vendo bolinhas azuis aqui. Ah, então daqui para cá, além da hiperceratose e acantose, eu tenho bolinhas azuis também. É isso que a gente está vendo? É exatamente isso. Tá? O que significa essas bolinhas azuis? É displasia. Professora, o que é displasia? Eu não sei o que é uma displasia. Nós vamos falar mais para frente, tá? Por enquanto, vamos ficar aqui com o nome displasia. Depois eu vou mostrar para vocês o que é essa displasia, tá? O que a gente encontra ali para a gente denominar isso de displasia. Por enquanto, eu quero que as bolinhas azuis que a gente encontra é displasia, tá? Então, ó, aqui eu tenho hiperceratose, acantose e começou a aparecer displasia. Não é isso ou tem alguma coisa diferente? Vocês estão observando mais alguma coisa aqui? Olhem e pensem. O que vocês acham? Tem mais alguma coisa diferente aqui? Ah, peraí. Eu vejo que aqui, né, na minha lâmina basal, na minha camada basal, né, eu observo que essas bolinhas azuis, elas estão nessa camadinha aqui, ó, próximo à lâmina basal. Então, na camada basal e parabasal. Elas estão limitadas, né, aqui na camada basal e parabasal. Tá? Como foi que você chegou a essa conclusão? Comparando com essa outra, né? Então, as bolinhas azuis, elas estão próximas à, né, lâmina basal. É isso que a gente está visualizando aí. Então, elas estão bem próximas lá da lâmina basal, tá? O que mais que a gente consegue visualizar aí? A gente consegue visualizar ainda que parece, né, que isso aqui, ó, ele também tá mudando um pouquinho o seu formato, olha. Aqui ele era aqui, quase não tinha, ele era bem sutil. Aqui, olha, quando teve esse espessamento, parece que ele ficou o quê? Mais fundinho, né? E aqui ele vai ficando mais fundo. E aqui mais fundinho ainda. É como se ele fosse formando essas projeçõezinhas aqui, ó. Tá? Então, olha, nesse meio termo, a gente está vendo hiperceratose, acantose, né? Tá aqui a acantose, tá? Mas é camada só espinhosa, né? E o que, gente? Apareceu o que? Bolinhas azuis, que a gente chama de displasia, tá? Aí, olha só, eu vou passar para cá. Quando eu mudei para cá, no meu tecido epitelial, que foi que eu observei? Que eu continuo tendo a hiperceratose, que eu continuo tendo a acantose, e ela tá ainda o que? Mais espessa, né? Essa acantose. E eu vejo ainda o quê? Que aqui, olha,
ele tá mais bem delimitado isso aqui, formando uma gotazinha. Uma projeçãozinha, ó. Então, ele tá formando projeções em gotas, né? E, além do mais, eu vejo que a quantidade de bolinhas azuis aumentou. E ela tende o quê? A aumentar cada vez mais. Então, a displasia para cá, olha, ela também o quê? Aumentou. Então, aqui eu tenho muito mais displasias do que para cá. Bom, além do mais, eu vejo o quê? Né? Que essas displasias, elas agora não estão concentrando só aqui, ó, ela não está concentrada só próximo da lâmina basal. Eu vejo que elas estão o quê? Na camada parabasal e ela está subindo, ó, ficando ali no meio da camada espinhosa, né? Então, eu vejo que eu tenho o quê? Que essas bolinhas azuis, elas estão ali ocupando metade da camada espinhosa. E eu vejo, né, que, ó, fica uma em cima da outra, aumenta a quantidade de displasia, forma ainda mais essa projeçãozinha em gota, né? E essas bolinhas azuis, elas ficam uma em cima da outra, passam daqui de próximo da lâmina basal e passam a ocupar o quê? Metade do tecido epitelial, tá? Então, essa metade do tecido epitelial aqui está ocupado por displasia. E aí, olha, eu vejo que aqui, ó, ele passou da metade do tecido epitelial, estão vendo? Ele já tem o quê? Acima do tecido epitelial, da metade do tecido epitelial, a quantidade de displasia. E essa gota, projeção em gota aqui, ela o quê? Preencheu. Ela tá preenchida aqui, essa gota, né? E aumentou muito a quantidade de displasia, passando da metade do tecido epitelial. Passou, então, o quê? Da metade da camada espinhosa, tá? E eu vejo que quando a gente acompanha, tá aqui as projeções em gotas, cheias de displasia e cada vez mais ocupando todo o tecido epitelial. Estão vendo lá? Quando eu vejo aqui, ó, passou da metade, tá ocupando quase todo o tecido epitelial. E chega um momento em que eu vejo o quê? Que esse tecido epitelial, ele foi todo ocupado por displasia, por bolinhas azuis, né? Vai chegar um momento que eu tenho tá totalmente tomado de bolinhas azuis, tá? Então, vamos recapitular essas alterações que nós vimos aqui, ó. Normal, acantose, tá? Aí, olha só, acantose e displasia. Começa a formar projeção em gota. Displasia em torno da lâmina basal e da camada parabasal. Displasia aumenta, gota mais evidente, passa da camada parabasal e começa a ocupar metade do tecido epitelial, lá metade da onde? Da camada espinhosa, né? E aí, olha, aumenta a quantidade de displasia, mais da metade o quê? Da camada espinhosa, a quantidade de displasia, gota muito mais preenchida, tá? E aí, à medida que vai passando, vai tomando conta de todo o tecido epitelial e as gotas cada vez mais preenchidas de displasia, até que ele toma conta de todo o tecido epitelial, a displasia. Olhem lá, ó. Quando eu vejo essa displasia só a nível de lâmina basal, estão vendo lá? Ou seja, da camada basal e parabasal, eu digo que eu tenho pouca displasia e ela tá só nessa camadinha. Então, isso aqui eu vou denominar de displasia leve,
tá? Então, aqui eu tenho uma displasia leve. O que é uma displasia leve? É quando eu vejo a displasia, ela ocupando apenas a camada basal e parabasal, tá? A partir daqui, olha, eu tenho metade do tecido epitelial, metade lá, né, da camada o quê? Espinhosa, preenchido por displasia. Metade, meio, moderado. Então, a displasia daqui para cá, ela é o quê, gente? Moderada, tá? Passou da camada basal e eu tô na camada espinhosa, ocupando metade da camada espinhosa, essas bolinhas aqui que são as displasia. Então, eu tenho displasia no meio, moderada. A partir daqui, eu vejo o quê? Que passou do meio, né? Então, eu tenho muito mais displasia. Então, é uma displasia mais grave. Ela passou do meio, intensa, né? Severa. Então, a partir daqui, eu tenho displasia severa, tá? Então, tudo isso aqui, ó, é displasia severa. Estão vendo lá? Quando eu vejo que ocupou toda a camada epitelial, todo o tecido epitelial, né? Todas as camadas preenchidas de displasia, isso aqui eu já denomino, tá? De carcinoma in situ. Então, isso aqui já é um carcinoma, que para alguns autores, eles dizem que é pré-maligno ainda, para outros autores, eles dizem que é câncer já, mas ainda não tá invadindo, né? Ainda não corre o risco de ter metástase, enfim, tá? Para mim, isso aqui já é um carcinoma, tá? Então, aqui eu tenho um carcinoma, o nome é carcinoma in situ, em estágio inicial. Tá começando o câncer aqui, quando a gente vê que tá totalmente preenchido o tecido epitelial, tá? Então, nós vimos aqui o tecido epitelial agora. Então, vamos juntar o tecido, o que a gente vê clínico, com o tecido epitelial, né? Na verdade, não clínico. Isso aqui, com mais o que a gente está vendo no tecido epitelial, aí nós teremos os diagnósticos histopatológicos da leucoplasia. Tá? Então, vamos lá, olha só. Aqui é normal, eu não tenho nenhuma alteração, nem aqui e nem aqui. Aqui eu tenho hiperceratose e acantose. Tenho displasia? Não, sem displasia. Então, isso aqui, ó, que é a leucoplasia inicial, branda ou delgada, o que a gente observa? Que ela só tem hiperceratose e acantose sem displasia. Então, a gente falou, né, que normalmente, geralmente, uma displasia inicial, uma leucoplasia inicial, ela não vai apresentar displasia. Tá aqui, olha. Tá? Então, hiperceratose e acantose sem displasia. Meu primeiro diagnóstico histopatológico da leucoplasia. Hiperceratose e acantose sem displasia. E agora, hiperceratose, acantose com displasia o que, gente? Leve. Tá? Então, aqui eu tenho displasia leve. Então, segundo diagnóstico, hiperceratose, acantose com displasia leve. Opa, daqui para cá eu tenho uma transição, né? Que a gente não vai falar da transição, tá? A gente vai falar daqui, ó. E agora, hiperceratose, acantose com displasia moderada. Outro diagnóstico. E aqui, gente, hiperceratose, acantose com displasia severa ou intensa, né? Pra cá, ó, hiperceratose, acantose com displasia até aqui o quê? Intensa, severa. E aqui, carcinoma in situ, tá? Carcinoma in situ. Então, olha, leucoplasia, possíveis diagnósticos que eu posso ter de uma área branca,
hiperceratose e acantose sem displasia, hiperceratose e acantose com displasia leve, hiperceratose e acantose com displasia moderada, hiperceratose e acantose com displasia severa, né? E ainda o quê? Um carcinoma in situ. Então, onde eu tenho leucoplasia, eu posso ter um diagnóstico histopatológico, 2 diagnósticos histopatológicos, 3 diagnósticos, né? 4 diagnósticos e até um 5º diagnóstico. Por isso que a gente disse o quê? Que a leucoplasia, o diagnóstico dela é clínico, né? E o histopatológico, ele não é específico, né? Eu tenho vários resultados histopatológicos. Nós acabamos de comprovar isso aqui, ó. Tá? Eu tenho hiperceratose e acantose sem displasia, hiperceratose e acantose com displasia leve, hiperceratose e acantose com displasia moderada, hiperceratose e acantose com displasia severa. E aqui eu ainda tenho branco, então eu poderia chamar de leuco, né? Carcinoma in situ. Mas a gente vai vendo o quê? Que à medida que a lesão ela vai perdendo o seu branco, ela vai ficando mais grave. A gravidade é nesse sentido. Quem dá gravidade à lesão são essas displasias. Então, por isso que eu sempre digo para vocês, se preocupem mais com vermelho do que com branco. Preocupe-se mais com a área que está vermelha e branca do que está com branco. O branco é mais perigoso. Né? Pode acontecer de eu ter só até severa na leuco. Assim como pode acontecer da inicial eu já ter um pouco de leuco, de displasia. Mas isso é raro acontecer. Mas pode acontecer. Ok, gente? Então, aqui, olha, a gente falou dos possíveis diagnósticos histopatológicos. Outra coisa que eu quero falar agora para vocês é a gente acompanhar o tecido conjuntivo. Vamos agora passar para o tecido conjuntivo. O que nós estamos visualizando no tecido conjuntivo? Essas bolinhas pretas. Estão vendo lá? Que à medida que aumenta a quantidade, que vai tendo, na verdade, que começa a aparecer a acantose, começam a aparecer as bolinhas pretas. E que à medida que começa a aparecer as displasias, as bolinhas pretas, elas se intensificam. Né? Essas bolinhas pretas são quem? São linfócitos. Tá? Então, as bolinhas pretas são linfócitos. À medida que aumenta a quantidade de displasia, aumenta a quantidade de linfócitos lá no meu tecido conjuntivo. Deu para entender, gente, esse desenhozinho esquemático aqui? Bom, gente, outra coisa que eu quero falar para vocês, né? Então, a gente já viu aqui tecido normal, uma displasia inicial com hiperceratose e acantose, provavelmente diagnóstico histopatológico. A lâmina própria, que é o tecido conjuntivo, com alguns linfócitos, né? Hiperceratose e acantose com displasia leve, eu tenho ali numa leucoplasia o quê? Homogênea ou espessa. À medida que ela vai evoluindo, apresentando mais fissuras, fica mais enrugadas, mais branca, essa displasia ela aumenta, se tornando o quê? Moderada. A granular eu já vou encontrar o quê? Provavelmente uma displasia ali moderada, né? E a verrucosa, provavelmente eu já tenho ali uma displasia o quê? Severa ou intensa, né? Hiperceratose e acantose com displasia severa ou intensa. Nós vimos que vai se formando essas projeções em gotas. Estão vendo lá? Eu vou falar uma coisa aqui para vocês que é uma analogia, na verdade, né? Então, só para a gente poder entender, tá? O que vai acontecer? Porque até aqui eu falei para vocês que a gente tem um carcinoma in situ. Nós não temos um carcinoma ainda. Mas eu quero imaginar com vocês agora como seria
para eu ter um carcinoma aqui? Quando que eu diria que eu vou ter um carcinoma aqui? Bom, gente, vamos imaginar essas projeções em gotas, tá? Imaginem aqui essas projeções em gotas. Vamos imaginar que essas displasias, tá? Ela, né, aumenta a quantidade e elas vão ficando confinadas nessas projeções em gotas. Se eu penso em aumentar a quantidade, entre aspas, tá, gente? Eu penso que eu tô aumentando ali um peso, digamos assim, tá? Então, ó, eu tô enchendo essas gotas com peso, tá? Então, elas estão ficando cada vez mais pesadas. Vamos imaginar que essas gotas, elas fossem balões. Balão, né? Bexiga, tá? Então, olha, vamos imaginar que agora eu vou colocar nesse balão, eu vou encher ele, tá? Com alguma coisa para que ele fique pesado. Tá? Então, a gente vai encher lá o balão com alguma coisa para que ele fique pesado. Bora falar aqui de água, de pedra, sei lá, né? Bolinha de gude. Eu resolvi colocar dentro do balão, né? Então, à medida que eu vou colocando, que essas aqui seriam as bolinhas de gude, que eu tô colocando dentro do balão, esse balão ele vai o quê? Pesando. E essas gotas elas vão ficando o quê? Mais proeminente. Lá embaixo ele vai ficando mais, formando assim, mais pesado, né? E eu vou enchendo. Vai chegar um momento que vai ter tanta bolinha de gude, né? Que aquela partezinha do balão que sustenta, né? Ele pode acabar o quê? Rasgando. Devido ao peso que eu tenho já cheio de bolinhas de gude. E quando vamos imaginar que isso aqui não aguentou, tá? Isso vai acontecer para cá, depois do carcinoma in situ, tá? Mas vamos imaginar aqui que isso não aguentou. Se não aguentou e ele rasgou, o que vai acontecer com esse pedaço? Ele vai cair aqui, ó, no tecido conjuntivo, né? E aí, quando ele cai aqui no tecido conjuntivo, eu vou ter o quê? Um tecido epitelial dentro do tecido conjuntivo, cheio de displasia. Quando eu vejo isso aqui, eu digo o quê? Que eu estou diante de um carcinoma invasor. Por quê? Invadiu o tecido conjuntivo. Se desprendeu lá do tecido epitelial, né? O tecido epitelial, e ele acabou caindo no tecido conjuntivo. Tá? Aí, a partir do momento em que eu encontro tecido epitelial dentro do tecido conjuntivo, eu tenho um carcinoma invasor. O câncer, ele invadiu o tecido conjuntivo. Aí o que eu chamo de carcinoma invasor. E aí, lembrem-se que quanto mais bolinhas, né, quanto mais bolas de gude vai enchendo aqui, isso pode desprender mais para cá. Mais um para cá, mais outro para cá, mais outro para cá, até que vai encher o meu tecido que é epitelial. Eu tenho um câncer. Qual é o câncer que ele está mais agressivo? Não seria essa a palavra. Qual é o câncer que está mais evoluído? É aquele que tem uma única que caiu uma única vez aqui? Ou é aquele que caiu um monte aqui? Quanto mais tecido epitelial dentro do tecido conjuntivo, mais evoluído está esse câncer. Mais grave está esse câncer. Tá? E aí, né, uma pena que não dá pra gente desenhar. Aqui eu não consigo desenhar para vocês. Tá? Quando a gente vê o tecido epitelial dentro do tecido conjuntivo, eu digo que eu tenho um carcinoma in situ. Que tipo de carcinoma é esse? Ele não veio do tecido epitelial? Então, é carcinoma do tecido epitelial, é epidermoide. Carcinoma epidermoide. Isso aqui não é tecido epitelial da boca? Carcinoma epidermoide de boca. Ou carcinoma de células escamosas. Ou carcinoma espinocelular. Eu posso chamar por quê? Essas células vieram daqui do meu tecido epitelial.
são células o quê? Displásicas, que se romperam, né? Esse tecido epitelial se rompeu e não aguentou de tanta displasia e acabou caindo dentro do tecido conjuntivo. Eu posso ter pouco tecido epitelial no tecido conjuntivo, ou eu posso ter muito a ponto de nem enxergar quase o tecido conjuntivo. Então, quanto mais eu vejo lá tecido epitelial no conjuntivo, mais agressivo tá esse câncer, mais evoluído tá esse câncer, tá? Então, ó, quando eu tô falando de carcinoma epidermoide de boca, entendam que o nível de displasia foi tão intenso que essas gotas não aguentaram, elas se desprenderam e caíram no tecido conjuntivo. Aí eu vou ter o tecido epitelial dentro do tecido conjuntivo, né? Sendo que esse tecido epitelial, ele não tá com células normais, ele tá cheio de displasia. O tecido conjuntivo, a gente vai dizer que é como se ele fosse o quê? Um rio. E o tecido epitelial que caiu é como se fosse um maciço nesse rio. E aí eu tenho, ó, um maciço, uma massa, como se fosse uma terra, circundado por água. Isso é o quê? Uma ilha. Tá? Então, entre aspas, tá? Então, eu vou ter ilhas de células, onde? Epiteliais, dentro do tecido conjuntivo. E como é que estão essas células epiteliais? Displásicas. Quanto mais células epiteliais no tecido conjuntivo, mais agressivo está o câncer. Tá? Deu pra gente entender mais ou menos aqui? Bom, vamos passar então para a gente ver. Isso aqui é um desenho esquemático. A gente precisa reconhecer isso aí no histopatológico, tá? Então, vamos lá, só para a gente ver lá no histopatológico. Mas antes disso, vamos ver o que são essas displasias, o que são essas bolinhas azuis aí. Por que eu denomino isso de displasia, tá? Essas bolinhas azuis, tá? Elas são células displásicas. São células que estão o quê? Alteradas histopatologicamente, tá? Então, são células epiteliais displásicas. O que eu vou encontrar nessas células aqui? Essas células, elas vão estar diferentes. Eu vou ter lá célula com um formato estranho, tá? Ou seja, de uma forma que não é normal, ela é anormal, o formato dela, tá? Uma vai ser bem diferente da outra, elas não vão ser parecidas. Elas vão apresentar várias formas anormais. Então, isso eu chamo que formato de célula, tá? Eu chamo de morfo, né? Para morfologia, então, eu chamo de morfo. Várias formas, eu chamo de várias. Então, pleomórficas, o que são pleomórficas? Células pleomórficas são células o quê? Que assumem diversos formatos e esses formatos são anormais. Então, essas bolinhas azuis eu vou ver o quê? Formatos anormais, são células pleomórficas. Mas não são só as células que são pleomórficas. Eu posso encontrar também o núcleo pleomórfico. Que outra alteração eu posso ver aqui? Né? Outra alteração nessas bolinhas azuis é que a gente vai encontrar o quê? Essas células maiores do que a gente costuma ver, elas estão aumentadas, assim como o núcleo também pode estar o quê? Aumentado. Então, núcleos e células, elas podem estar aumentadas. O que mais que a gente pode ver? A gente pode ver que, às vezes, a célula ela tem mais núcleo que citoplasma. Né? Então, a gente perdeu a proporção núcleo-citoplasma.
tá? Então, eu vou ter perda de proporção entre núcleo e citoplasma. Eu posso ver o que? Um núcleo muito corado, intenso, hipercromado, hipercorado, tá? Então, núcleos, o quê? Hipercromáticos, excessivamente escuros, mais do que o normal. Então, eu tenho hipercromatismo nuclear ou núcleos hipercromáticos. O que mais que eu posso ver? Mitoses, tá? Então, essas mitoses, elas, quando eu tenho displasia aqui, né, olha, elas estão a nível de lâmina basal. E à medida que vai ficando mais grave, essas mitoses, elas vão ocupando todo o tecido epitelial, elas vão subindo, elas são mais altas. Só que essas mitoses, elas não são mitoses normais. São mitoses que estão o quê? Alteradas. São mitoses que estão diferentes. Tá? São mitoses anormais. E a gente vai vendo o quê? Que aumenta a quantidade de mitoses à medida que essas células, elas vão o quê? À medida que eu vou aumentando a quantidade de displasia. Aumenta a quantidade de mitose. Então, para cá eu tenho o quê? Muitas mitoses. Então, na severa eu vou ter mais mitose do que na moderada, que eu vou ter mais mitose do que na leve. Tá? Então, mitose é a divisão celular, né? Tá formando novas células, aumentando a quantidade de células aí displásicas. Tá? Outra coisa, o que que a gente vai ter? Além disso, né? A gente vai ver o quê? Uma alteração, tá? Nessa camada aqui de ceratina. Tá? A gente vai vendo o quê? Que vai ter uma ceratina o quê? Prematura. Como se ela fosse formada, né? Antes do que deveria ter sido formada. Ela acaba se formando ali, mas o quê? Vai formando essas ceratinas. E essas ceratinas, elas podem ser formadas aqui, ó. Dentro do tecido que conjuntivo. E aí a gente vai ter lá as pérolas de ceratina. Tá? Então, quando a gente vê pérolas de ceratina, significa dizer o quê? Que aquilo ali também está num estágio mais avançado. Tá? Então, displasia é isso. É aumento da quantidade de mitoses. Tá aqui, ó. Né? Eu tenho células aqui, ó. Eu tenho uma célula, tá? E eu vejo que essa célula, os nucléolos estão proeminentes, né? Aqui eu vejo que, olha, gente, que o núcleo tá muito cromado, hipercromatismo nuclear, né? Aqui eu vejo que o núcleo, ele tá com formato estranho, uma forma que não é normal, pleomorfismo nuclear, né? Aqui eu vejo que, né, que eu tenho um núcleo muito grande para o tamanho que da célula, do citoplasma, então ele acabou perdendo a proporção núcleo-citoplasma, então eu tenho uma alteração núcleo-citoplasma, perda de proporção núcleo-citoplasma. Aqui eu vejo que mitoses, né, então eu vejo muitas mitoses, essas mitoses são anormais, são atípicas, aumento do número de mitoses, tá aqui, ó, mitose anormal, tá? E aqui eu vejo uma célula cheia de núcleo, que eu chamo célula de multinucleada. Então, isso aqui é displasia. São as células que estão alteradas. Então, o que é uma displasia? Uma displasia é uma alteração celular. As células, elas estão alteradas, com núcleos hipercromados, perda de proporção núcleo-citoplasmas, mitoses atípicas, células multinucleadas, nucléolos proeminentes, tá? Uma quantidade exagerada de mitoses, tá? A gente vai ver o quê? Vai aparecer ali no tecido epitelial o aparecimento de cristas, né? De gotas, que a gente falou, tá? Então, se pode formar lá quando ele se desprende do tecido epitelial e vai para o tecido conjuntivo, eu já tenho um câncer invasivo, um carcinoma invasivo.
Se formar ceratina lá no tecido conjuntivo, aquilo ali vai formar o quê? Pérolas de ceratina, né? Nós vimos que quando essa displasia ela está a nível da camada basal, eu denomino ela de leve. Quando a displasia ela passou da camada basal e ela está na metade da camada espinhosa, eu denomino ela de displasia moderada. Quando ela passa da camada espinhosa, da metade da camada espinhosa, eu já chamo de displasia, o que, gente? Severa ou intensa. E quando a displasia ela acaba envolvendo totalmente o tecido epitelial, aquilo eu já tem o quê? Um carcinoma in situ. E se eu ver que essas displasias elas estão se desprendendo do tecido epitelial e caindo lá no tecido conjuntivo, eu já tenho um carcinoma invasivo. Ok, gente? Então, isso é muito bacana, gente. A gente entender isso é muito legal. Melhor seria se a gente estivesse desenhando, tá? Mas vamos dar continuidade. Porque lá nós vimos o quê? O esquemático. Agora eu quero mostrar isso para vocês onde? Eu quero mostrar isso para vocês na lâmina, tá? No histológico, tá? Então, olhando mesmo as células, tá? Então, vamos ver aqui, olha. Vamos tentar primeiro entender isso aqui. O que que nós estamos vendo aqui, olha? Aqui eu tenho um tecido normal, um epitélio normal, tá? O tecido conjuntivo é isso aqui, olha. O tecido epitelial é isso aqui, ó. Tá? Isso aqui é o quê? É o normal da camada, o quê? De ceratina que vai me dar lá a cor normal. Tá? Então, olha só. Aqui eu tenho a lâmina basal. Isso aqui é o quê? É a camada, tá? Basal ou parabasal, essa primeira camadinha de célula aqui. Essa aqui, onde a gente está vendo umas células mais espaçadas, daqui para cá, é a camada espinhosa, que é ela que vai aumentar o espessamento dessa camada, que a gente vai ter acantose, tá? Que é essa aqui que a gente vai ver que vai ter o espessamento dessa camada. Então, isso aqui é o quê? É o normal. O que que a gente está vendo aqui, ó? Que eu tenho um espessamento da camada de ceratina, tá? Hiperceratose. E que eu vejo agora, ó, que eu tenho células que estão diferentes, tá? Então, isso aqui eu tenho um epitélio que ele tá o quê? Displásico. Olha aqui, ó, formando as gotas, as projeções em gotas. Olha o tecido conjuntivo, a quantidade de quê? De linfócitos que a gente está vendo, tá? Isso aqui eu tenho o quê? Uma displasia, um epitélio displásico. Bora acompanhar isso aqui, olha, de novo, num aumento maior, tá? Tecido o quê, gente? Epitelial, né? Isso aqui é o quê? Tecido conjuntivo, tá? Isso aqui é o quê? A camada basal e parabasal. Camada espinhosa, espessada. Eu tenho uma acantose, né? E aqui, olha, essas células, elas estão o quê? Alteradas de várias formas. Células, né? Com mais núcleo. Célula que eu vejo que parece que só tem núcleo, né? Isso aqui é o quê? A nível da camada é o quê? Basal. Então, eu tô tendo o quê? Displasia. Que tipo de displasia? Leve, porque ela tá a nível da camada basal, né? Então, se eu encontrar mitose, olha aqui, ó. Eu vejo que vão ser poucas e que elas vão estar a nível da camada basal. Quando eu passo aqui, então tá vendo aqui, ó, o núcleo bem escuro, né? Hipercromatismo nuclear, né? Perda de proporção núcleo-citoplasma. Isso tá a nível da camada o quê? Basal, tá? Que a gente vai vendo aqui. E parece que eu tô confundindo a camada basal com a camada parabasal, tô perdendo a estratificação, tá? Então, quando a gente passa para cá, ó, eu tenho aqui o quê? Um tecido epitelial, espessamento da camada de ceratina, hiperqueratina, né? Ou hiperceratina. Aqui, ó, o tecido conjuntivo, tecido epitelial e ceratina. Camada basal, camada o quê? Espinhosa
espessa, tá? Por sinal, tá? E aqui eu tenho a hiperceratina, ou hiperceratose. Se eu tenho um aumento da camada espinhosa, acantose. Então, aqui eu tenho uma hiperceratose e acantose. Essas células estão alteradas? Estão. A nível da camada basal e parabasal? Não, olha aqui, ó. Ela está onde? No meio da camada o quê? Espinhosa. Olha aqui, mitose, né? Olha aqui as células com vários formatos, estranho, né? Olha aqui, ó, perda de proporção núcleo-citoplasma, núcleo hipercromado, né? Passou da metade, tá na metade quase, né? Então, eu tenho o quê? Uma displasia moderada. E eu tenho mitose aqui mais no extrato basal, né? Então, a gente encontra algumas mitoses já aí. Passando aqui, ó, tecido conjuntivo, tecido epitelial, né? Tenho mais para cá, mas não dá para ver. O que a gente consegue visualizar? Mitose, 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 mitose. Ei! Essas mitoses, elas estão... Mitose cada vez mais alta, elas estão se distanciando da lâmina basal. Olha aqui a lâmina basal. Olha a camada... A gente já nem consegue definir, imaginar, já perdeu a estratificação de camada basal para basal. E a gente vê o quê, ó? Que já passou o quê? Do nível da camada, o quê? Da metade da camada, o quê? Espinhosa. Eu já tenho células alteradas para cá, olha. Ocupando, né? Mais da metade. Então, isso aqui é o quê? É uma displasia já severa. Então, eu tenho... Não sei se eu tenho hiperceratose, a gente não tá vendo, né? Mas a gente tá vendo o quê? Acantose, né? E a gente tá vendo aqui muitas mitoses, as mitoses cada vez mais altas, tá? E a gente vai vendo o quê? Que essas células, elas estão o quê? Alteradas, tá? A gente vê uma alteração, a projeção em gota, que está sendo formada, e cheio de quê? De células displásicas. Displasia severa. Então, aqui, olha, a gente consegue visualizar uma projeção em gota, bem evidente, células aqui totalmente alteradas, né? E olha aqui, ó, células alteradas, né? As projeções em gotas sendo formadas, tá? E aqui a gente tem, ó, pra gente dizer hiperceratose, acantose, tá? Camada basal e parabasal, tecido conjuntivo, tá? Ai, perdão, sumiu, tá aqui. Então, aqui, ó, hiperplasia também onde? Do extrato basal, tá? Então, aqui, ó, displasia leve a nível do extrato basal, da camada basal e parabasal. A displasia está a nível da camada basal e parabasal. Então, ela é leve, né? Aqui, ó, metade da camada, o quê? Espinhosa. Eu já perdi a estratificação, né? A gente já não vê mais bem definida aquela camada basal, tá? Então, aqui eu tenho o quê? Na metade, a gota quase toda preenchida, tá? Então, isso aqui é o quê? Uma displasia moderada. Aqui no aumento maior, a gente consegue visualizar mitoses, olha, uma mitose aqui, outra mitose aqui. Quanto mais mitoses, mais grave, tá? Né? Então, a gente vê aqui que essas células, elas não têm o mesmo formato, não têm o mesmo tamanho, né? Elas estão pleomórficas, tá? Elas estão, ó, algumas com o núcleo hipercromado, né? Nucléolos evidentes, tá? Perda de proporção núcleo-citoplasma, então isso aqui é displasia, tá? Camada aqui, metade da camada espinhosa, displasia moderada. Severa, olha aqui, ó, passou da metade. Olha onde eu tenho essa mitose aqui alta. Mitose alta, alta, muitas mitoses.
tomando conta praticamente já de quase o tecido, né? Olha aqui, ó, a quantidade de displasia, isso aqui tá severo. Quase tomando conta de todo o tecido epitelial já quase um carcinoma in situ, né? Então, aqui eu tenho uma displasia severa. Olha aqui, ó, tomou conta de todo o tecido epitelial, tá? Carcinoma in situ. Opa! Tecido epitelial dentro do tecido conjuntivo. Tá aqui, ó, tecido epitelial no conjuntivo. Tecido epitelial no conjuntivo. Desprendeu. Tá? Carcinoma invasor. Câncer. Ok, gente? Bom, gente, então o que eu quero que vocês saibam? Que a leucoplasia é um diagnóstico clínico. O histopatológico, eu não vou receber o nome, o laudo, não vai vir o nome de leucoplasia. Vai vir lá hiperceratose e acantose sem displasia, se você fizer uma biópsia, né? Vai vir o quê? Hiperceratose e acantose com displasia, que pode ser leve, pode ser moderada, pode ser intensa ou severa. Pode vir em casos mais raros, mais difíceis, mas pode vir um carcinoma in situ, tá? Mas eu ainda tenho o quê? Estágios intermediários. Como nós vimos aqui, ó. Que ele tá vindo o quê? De moderado para severo. Então, pode vir hiperceratose, acantose com displasia, de moderada para severa, de leve para moderada, né? Então, pode vir também. Então, o diagnóstico histopatológico da leuco, ele não é específico. Tá? Eu não tenho só um diagnóstico histopatológico para leuco. Eu posso ter vários diagnósticos histopatológicos. Então, entendam isso. Por que eu preciso saber disso? Para você saber de onde você vai fazer uma biópsia. Ah, eu tenho uma lesão ali. De onde é que eu vou tirar um fragmento para fazer a biópsia? Né? Para quê? Para saber que tipo de tratamento você vai fazer naquele caso. Será que você vai ter que remover? Tem que remover com margem de segurança? Só remove sem margem de segurança? Será que tem que acompanhar? Você só vai saber se você tiver o diagnóstico histopatológico. Só com o nome leucoplasia eu não tenho como tratar de uma forma adequada, porque eu posso ter vários resultados histopatológicos. Então, diante de uma leucoplasia, vamos o quê? Optar por fazer uma biópsia. E do tipo incisional, porque ela é uma lesão pré-maligna. Tá aqui, ó. Por que ela é pré-maligna? Porque o tecido, ele tá se transformando. O tecido, ele tá ficando o quê, gente? Próximo de um câncer. E ele pode chegar num câncer. Daí o nome pré-maligno. De onde eu vou tirar? É daquela lesão acinzentada? Tu tem uma lesão extensa. E tu tem uma área cinza, uma área branca. Uma área branca com projeção. De onde é que você vai tirar? Da área branca com projeção. Como é que você sabe? Porque você entendeu o histopatológico. Peraí, você tem uma área branca e você tem uma área vermelha e branca. De onde você vai tirar? Da área vermelha e branca. Peraí, você tem uma área leucoplásica e você tem uma área separada eritroplásica. De onde você vai tirar? Da área eritroplásica, se você tiver que escolher. Se a lesão ela for muito extensa, o que eu vou fazer? Eu posso tirar uma área da área eritroleucoplásica, uma área da área branca e eu posso tirar vários fragmentos, colocar em frascos separados e mandar para o histopatológico identificado. Tá? Para quê? Para eu saber que tipo de tratamento eu vou fazer ali. Para eu poder fechar o diagnóstico histopatológico. Isso aqui me dá uma noção, né? Do que eu vou encontrar lá no histopatológico. Mas pode ser que eu não encontre parecido, tá? Então, mas isso aqui me dá uma noção para selecionar a área que eu vou tirar o fragmento, né? Para saber que tipo de biópsia eu vou fazer. Então, eu preciso conhecer isso aqui, tá bom? Então, aqui a gente falou da leucoplasia, das características histológicas da leucoplasia. A gente vai continuar a aula, tá? No próximo momento, para falarmos da
do tratamento dessa leucoplasia, tá bom? Então, até a nossa próxima aula. Estudem, por favor.